Eu quero te fazer uma pergunta extremamente importante antes de lermos a palavra de Deus. Presta atenção aqui, queridos, aonde você vai passar a eternidade? Você já pensou nisso? A nossa vida é tão passageira. A própria palavra de Deus diz que a gente vai até os 60, 70 anos. Passou disso, é enfado e canseira. Eu me lembro do meu pai, que viveu 96 anos. Muita saúde. Foi trabalhador braçal, ele era engenheiro. Fazia engenho de moer cana. Ele foi também engenheiro automobilístico. Fez vários carros de boi. E eu me lembro dele com muita saúde. Aos 80 anos, 80 e pouco, ele trombou com meu irmão à noite. Levantaram os dois ao mesmo tempo para ir no banheiro. Ninguém acendeu a luz para não acordar ninguém. E bateu um no outro e ele caiu. Caiu, quebrou a bacia e o fêmur. Ficou quase uma semana lá em Cristianópolis reclamando de dor. Aí me ligaram e ninguém deu moral. Ele está normal e ele está doente. Eu cheguei aqui, trouxe ele no médico. Fui lá, busquei ele, trouxe no médico. Ele tinha quebrado a bacia e o fêmur. Fez uma cirurgia de umas 8 horas de cirurgia. O médico disse, olha, pela idade, dificilmente ele vai andar. Eu me lembro que eu orei com ele, ungi, profetizei. Com 20 dias, eles pediram para voltar no médico e ele, não precisa não. Eu fui lá em Cristianópolis, como é que o senhor está? Vamos voltar? Não, vou voltar não. Fiquei lá, eles quase me mataram com a cirurgia. Aí eu peguei, eu mesmo tirei os pontos, cicatrizou e ele começou a andar, normal. Passou um tempo, ele começou a andar com a bengala e depois disso ele morreu com 96 anos. Mas assim, lúcido, não usava óculos, enxergava melhor do que eu, com 65. Então ele viveu uma vida plena, do meu ponto de vista. Foi servo do Senhor. Deus me mostrou o anjo levando ele, né? Que eu tinha minhas dúvidas quanto à sua salvação, aonde ele ia passar a eternidade. Eu me lembro que eu ficava pensando assim, mas meu pai não sabe ler, não sabe escrever, apesar de que minha mãe sempre leu a Bíblia para ele, sempre orou com ele, e ele frequentava a igreja, ele se batizou, né? E assim por diante. Ele nasceu em 1900, morreu em 1996. Ele me contou que ele se converteu com 11 anos de idade. Né? Fez uma decisão por Jesus. Então ele sabia aonde ele ia passar a eternidade. Agora, eu quero te perguntar, você sabe onde você vai passar a eternidade? Uma outra pergunta. Tem como eu saber se sou salvo? Tem como eu ter certeza da minha salvação? Tem. Abra sua Bíblia comigo, Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13 fala assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Vou ler de novo. Está ali. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa, não é só confessar, e os abandona, ele encontra misericórdia. Amém? Amém? Por que é que eu tenho certeza da minha salvação?
Vocês viram os irmãs e o irmão que veio aqui à frente? Evangelho de Marcos, capítulo 16, ele diz lá, Jesus falando para os 11, ele disse, olha, quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, já está condenado. Deixa eu te falar uma coisa interessante. Nós precisamos crer e continuar crendo. Amém? Crer no quê que está falando esse texto? Crer que somos pecadores, crer que se não arrependermos dos nossos pecados, não tem como ir para o céu. Crer, confiar que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu no meu e no seu lugar. Então, quem crer nisso, né, confessar e abandonar os seus pecados, será salvo. Não adianta só crer, saber disso, frequentar uma igreja, mas se você não abandonar os seus pecados, não vai resolver nada, querido. Então diz, olha, quem crer e for batizado será salvo. Por que eu tenho certeza da minha salvação? Por isso. Eu criei, me arrependi, confessei os meus pecados e tenho prosperado. Essa prosperidade não é prosperidade financeira. Eu tenho prosperado na minha salvação. Olha o que o provérbio diz. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Paulo diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Você creu hoje, aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se batizou, você está desenvolvendo a sua salvação. Você está crescendo a cada dia. Amém? A nossa salvação, queridos, tem muita gente que acha que a salvação é uma conquista pessoal. A salvação é pessoal, mas não é uma conquista pessoal. Eu não consigo a minha salvação pelos meus próprios esforços. Nós somos salvos pela graça. Amém? Amém? A salvação depende da graça de Deus. O que é graça? Graça é favor imerecido. A minha salvação não depende de boas obras que eu pratico. Nós somos salvos para praticar boas obras. Mas essas boas obras, elas não alteram em nada a minha salvação. Elas alteram o seu galardão, a sua recompensa que Deus vai te dar. Mas nós somos salvos pela graça. Amém? E isso é através da fé na morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, queridos, por que eu tenho certeza da minha salvação? É porque eu admito que sou pecador, preciso de ser salvo. Eu quero passar a minha eternidade no céu, porque não tem alternativa. Ou você passa a sua eternidade no céu, ou passa no inferno. Quem crer e for batizado, está salvo, vai para o céu. Quem não crer já está condenado, não tem alternativa. Não é frequentar a igreja que vai te salvar. O que vai salvar é a sua fé, a sua confiança na morte de Cristo, morrendo no seu lugar na cruz. Quem devia morrer era eu e você. Vamos lá para Levíticos, o livro da lei que Deus deu para o povo de Israel no deserto. Como é que funcionava? Antes de Cristo, funcionava assim. O povo saiu do Egito, ficou no deserto. Deus mandou construir o tabernáculo, era o lugar da glória de Deus, da presença de Deus. O tabernáculo ficava num lugar estratégico. Em volta dele se colocava todas as tribos. Tribo de Ruben, aqui, toda a família, as tendas. Tribo de Naftali,
ali, aí Dan, tá, Benjamim, aí, todos os filhos de Jacó, em volta do tabernáculo. Ótimo. Presença de Deus no meio. Sabe o que eles faziam? Se eu pequei, se eu fazia parte do povo de Deus, qual era o que Deus mandou eles fazerem para terem os seus pecados perdoados? Você pega um cordeiro sem defeito, vai até o tabernáculo. A pessoa pegava o cordeiro, ela tinha duas alternativas. Quando ela pecava, roubava, mentia, prostituía, fazia qualquer outra coisa que era pecado. Ela tinha que reconhecer que pecou, admitir que era pecadora. Para ela se livrar do peso e da condenação daquele pecado, ela tinha que pegar um animal. Pegava um cordeiro que ficava ao redor, no pasto, ele ia lá, se tinha, pegava dele, se não, comprava, pegava um cordeiro, ou punha no pescoço, um cabritinho, aqui, atravessava o arraial todinho, e vinha até de frente o tabernáculo, até de frente à presença de Deus. Aquele cordeiro simbolizava Jesus. Mas quando o freguês ou vinha puxando um cabritinho, passava no meio do arraial, todo mundo sabia que ele tinha pisado na bola. Ele estava indo com ele para matar o cordeiro. Quem ia morrer? Não era ele, era o animal inocente. O animal não tinha nada a ver com peixe. Mas o cara reconheceu que errou, que pecou e precisava do perdão para não ser condenado ou para ser absolvido por Deus. Ele pegava o animal, punha aqui ou então saía carregando ele. Todo mundo via. Ele tinha que passar uma peroba, dar uma lustrada e sair vazado. Jesus falou assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai, diante de Deus. Muitas vezes a pessoa está aqui, tem a oportunidade de receber a Jesus, de admitir que é pecador, mas tem vergonha, não dou conta. Você vai ver depois, quando você morrer e ter que enfrentar o ganchinho do cão, por orgulho. Então, queridos, ele chegava ali, ele matava o animal. Primeiro, ele punha a mão na cabeça do animal, confessava o seu pecado, transferia a culpa para o animal e matava o animal. Aí o sacerdote pegava e queimava no altar. Queimava. Então, o animal que carregou a culpa morreu. Por que João Batista, quando ele viu Jesus, ele disse: lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu no meu e no seu lugar. Era o inocente morrendo no lugar do pecador. Foi isso que Jesus fez na cruz. E quando eu admito que eu sou pecador, quando eu arrependo dos meus pecados, quando eu não escondo os meus pecados, mas confesso isso para Deus, me arrependo e abandono, eu encontro misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. Não importa o seu pecado, não importa o seu problema. O importante é você admitir que é pecador. Amém? Porque o grande problema nosso é quando erramos, quando pecamos, sabe o que acontece? O que nós fazemos? Desde Adão, nós transferimos a culpa para outro. Não, Senhor, não foi eu. Adão disse: Senhor, não foi eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí Eva falou: Senhor, foi eu não, foi a serpente que veio e me barulhou. Ficaram jogando um para o outro. Irmãos, errou. É simples.
Quem confessa, ou quem não esconde os seus pecados, mas confessa e abandona, encontra perdão, encontra misericórdia. O grande problema do diabo, sabe o que ele faz? Ele fica te lembrando disso, tirando o osso do armário. Tal dia, tal hora, você fez isso, seu safado. Mas se você já confessou, fala, cai fora, capeta. Passa. Amém, irmãos? Por quê? Ele é especialista. A Bíblia diz que o diabo ele é o acusador dos irmãos. Mas quando nós erramos, mas confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? E nos purificar. Um outro problema que acontece é que a pessoa fala assim, não, eu sou uma boa pessoa. Eu não preciso disso, eu não peco. Eu sou bonzinho. Deixa eu te falar uma coisa, Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Romanos diz, olha, e não há ninguém que faça o bem. Irmãos, se todos pecaram, todos no original é todos nós aqui. Precisamos da graça de Deus, precisamos confessar os nossos pecados. Amém? Eu estava lendo Neemias, livro de Neemias, essa semana, lá em Neemias, capítulo 1, versículo 6, Neemias ele nasceu no cativeiro, na Babilônia. O povo de Israel pecou, não se arrependeu, Deus permitiu que Nabucodonosor entrasse em Jerusalém, destruísse tudo, meteu fogo para todo lado, levou quase todo mundo. Neemias nasceu no cativeiro. Jeremias já havia profetizado que o povo ia ficar cativo 70 anos, por causa do seu pecado não confessado. Aí Neemias, Deus moveu o coração de Neemias, ele era copeiro do rei. Ele sabia pelas profecias que já tinha chegado o tempo do povo voltar e reconstruir Jerusalém. Jerusalém ficou toda destruída. Derrubaram os muros, o templo, detonaram com tudo. Nabucodonosor entrou lá e matou muita gente, levou cativo. Sadraque, Mesaque, Daniel foi dessa leva. E Neemias nasceu ali no cativeiro. Aí ele pensou, poxa, está na época. Sabe o que ele fez? Primeira coisa que ele fez, Neemias 1:6, ele diz assim, Senhor, eu e meu povo pecamos. Ele admitiu o seu pecado, o pecado do povo. Por isso, Israel foi levado cativo. Então ele diz, olha, eu e meu povo pecamos. Então Neemias queria reconstruir Jerusalém. Ele jejuou, orou, se arrependeu dos seus pecados e do pecado do povo. Irmãos, quantas vezes eu tenho que orar e dizer, Senhor, eu pequei. Mas não foi eu que pequei, foi a igreja, foi alguém da igreja. Só porque nós somos o corpo de Cristo. No corpo, se você corta um dedo, todo o corpo sente. Por quê? Porque isso aqui, passou aqui, já vai aciona os nervos e vem para o cérebro, para a cabeça, de onde vem todo reflexo nervoso e de onde daqui distribui tudo para o nosso corpo. Moral da história, se alguém está em pecado, é membro da igreja, o reflexo vem aonde? Para a cabeça do Rosemir. Funciona assim, irmãos. E de repente a coisa está ruim, a opressão maligna abre uma brecha para o diabo nos acusar diante de Deus.
O que eu tenho que fazer? Senhor, pecamos. Sabe por quê, queridos? A sua vitória é também a minha vitória, mas o seu pecado é também o meu pecado. Você sabia disso? Então, Neemias queria reconstruir Jerusalém. Primeira coisa, ele diz, Senhor, eu e meu povo pecamos. E olha, quando o povo pecou, Neemias nem existia. Ele nem tinha nascido. Então, queridos, nós pecamos porque Adão pecou, porque os nossos pais pecaram. O que nós precisamos fazer? Precisamos reconstruir as nossas vidas. A Bíblia diz que nós, antes de recebermos a Jesus, nós estávamos mortos nos delitos e pecados. O pecado nos afasta de Deus. Mas quando admitimos, confessamos e recebemos a Jesus, você nasce de novo. É uma nova vida. Amém? E nós precisamos, queridos, reconstruir essa vida. Estamos respirando, mas para Deus, quem não recebeu a Jesus, está morto. O que nós precisamos fazer? Aceitar a Jesus. Amém? Aí, amados, precisamos devolver o governo de Deus para as nossas vidas. O homem, quando pecou lá no Éden, Deus governava a vida de Adão, Eva. Quando ele pecou, Adão tomou para si o governo da sua vida. O homem que ainda não fez uma decisão por Jesus, é ele que governa a sua vida. Mas quando recebemos a Jesus, passamos a ser filhos de Deus, Ele começa a governar a nossa vida. Ele começa a te guiar, a te instruir. Isso aí a Bíblia chama de santificação. Começa um novo tempo na sua vida, uma nova etapa. O passado, já falou, é passado. É uma nova vida, amém? E a Bíblia diz o seguinte, que isso é o começo da nossa santificação. E Hebreus 12:14 diz, buscai, pois, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que muitas vezes a pessoa ignora esse negócio de Deus, religioso, coisa de pastor? Não, deixa eu te falar uma coisa, não é questão de vida ou morte, é questão de onde você vai passar a sua eternidade. Porque o próprio livro de Hebreus diz, olha, o homem está ordenado a morrer somente uma vez, depois disso o juízo de Deus. Não tem como, não existe reencarnação. Não tem como você morrer e reencarnar, não existe. O homem está ordenado a morrer somente uma vez, depois disso o juízo, nós vamos comparecer diante de Deus e vamos prestar contas da nossa vida. Por isso, queridos, nós precisamos devolver o governo da nossa vida para Deus, não é? Amém? Caso contrário, sem a santificação, sem Deus governando a nossa vida, não tem como você ver a Deus. Eu estava lendo no Evangelho de João, lá no capítulo 17, Jesus orando, a famosa oração sacerdotal. Jesus, depois da sua crucificação, antes de subir, aliás, isso aí foi antes da crucificação, Jesus orou pelos discípulos, ele disse, ele orou pelos discípulos que já tinham entregado o governo da sua vida para Deus, que já tinham andado com Jesus 3 anos. Ele fala assim, Pai, eu não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. João 17:15. Senhor, eu não rogo que os tires do mundo, mas que o Senhor os proteja, uma tradução melhor, que o Senhor os proteja do maligno.
que significa isso, irmão? Significa o seguinte: quando você nasce de novo, o diabo sempre vai tentar fazer você voltar atrás na sua decisão. Ele sempre vai tentar barrar o seu crescimento, esse é o papel dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Aí Jesus falou: olha, Senhor, eu estou rogando por esse que o Senhor me deu, que é muito importante você saber disso, que o Senhor os proteja do maligno, para que eles tenham uma vida cristã abençoada, abençoadora, amém? E a Bíblia diz que Jesus está até hoje orando por nós, Ele é o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor que está diante de Deus. O diabo vai lá acusar o Rosemir, Jesus está lá para me defender. Aí Jesus, nessa oração sacerdotal, ele diz: olha, Pai, eu estou rogando àqueles que me deste. Presta atenção numa coisa. Quando você converte, faz uma decisão por Jesus, Deus está te dando para Jesus, colocando você nas mãos do Filho. Aleluia. E a Bíblia diz que ele herdou do Pai toda a autoridade no céu e na terra. Ele diz: todo o poder, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, queridos, não esquenta a cabeça com o capeta, não. Você precisa ter certeza da sua salvação e partir para o abraço. Amém? Mas ele falou assim nessa oração, presta atenção: Pai, eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Deixa eu traduzir. Primeiro, você nasce de novo. Deus te entrega nas mãos de Jesus. Aí ele orou por você, ele roga ao Pai para te livrar do maligno, para botar os capetas para correr. Segunda coisa, ele disse: olha, eu também estou rogando por aqueles que crerão em mim por meio deles. Então, queridos, tem muita gente que fica com medo de falar de Jesus, falar que é crente, que é convertido, que nasceu de novo. Por que você tem medo disso? Assume o que você é. Se você tem certeza da sua salvação, se você sabe onde você vai passar a eternidade, conta isso para todo mundo. Porque muitas pessoas irão crer em Jesus através da sua mensagem. Jesus já orou por isso. Então abra a sua boca. Compete a nós falar. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não sou eu. Eu não tenho que convencer ninguém a nada. Eu tenho simplesmente que dar o meu testemunho, de falar que eu nasci de novo. Eu tinha 7 anos de idade. Vocês já me ouviram isso milhões de vezes aqui. Que eu me converti com 7 anos. Aceitei a Jesus. Me tornei nova criatura. Estou aqui com 65, firme, no batidão. Pronto, disposto a orar, a buscar a Deus, a te ajudar, a crer, a continuar crendo. Continuar amando a Deus. Amém? Sabe, queridos? Então, queridos, quando nós começamos a fazer isso, ao invés de ficar transferindo culpa, confessamos a nossa culpa, nascemos de novo, começa a nossa reconstrução de vida ou santificação. Aí começamos a ver a Deus como Pai. Jesus falou: olha, quando vocês forem orar, chame Deus de Pai. Ele é Pai. Sabe por que Jesus disse isso? Porque os judeus gostavam de dizer: nós somos filhos de Abraão. Todo mundo queria ser filho de Abraão, porque é chamado o pai da fé, que tinha uma história tremenda de fé, de perseverança. Deus fez uma promessa para ele. E ele esperou 25 anos até que a promessa se cumprisse. Mas os muçulmanos sabiam que eles também são filhos de Abraão, também é descendência de Abraão. Maomé jura por todos os cantos que ele também é descendente, e realmente é.
Tem os ismaelitas, os árabes, tudo descendentes de Abraão. Aí Jesus falou, não, vocês têm que chamar... Aliás, eles falaram o seguinte, nós somos filhos de Abraão. Jesus falou o quê? Vocês são filhos do cão. Não tem nada de filho de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam fazer as obras de Abraão. Você achava que Jesus brincava, né? Ele era duro, menino. Sabe, queridos, quando começa a nossa santificação, você começa a perceber que Deus não é o que muita gente fala por aí. Que Deus é seu pai. Você pode chegar diante dele e dizer, papai, pai, cuida de mim. Senhor, me abençoa. Era muito importante, na minha época, quando criança, a gente fui ensinado a tomar benção. Benção, pai, benção, mãe. Quando ia dormir, quem fazia isso? Foi perdendo esse costume. Mas deixa eu te falar uma coisa, a bênção do seu pai é extremamente importante para a sua vida. E quando acordava também de manhã, benção, pai, benção, mãe. Deus te abençoe, meu filho. Quantas vezes falei benção, pai, benção, mãe, até morrer. Até 96, 1996, de 59 a 96. Falando benção, pai, benção, mãe. Hoje, você fala isso para a criança, ela fica... Nunca vi isso na internet. É ruim, hein? É porque hoje quem manda nas crianças é a internet, né? As redes sociais, não é mais os pais, foi o tempo. Né? Que pai dava direção para os filhos, agora é telefone. O pai da criança é o telefone, infelizmente. Então, queridos, a partir do momento que você recebe Jesus, se torna filho de Deus, Deus torna o seu pai. Imagina você, quando criança, que algum menino te desafiava ali na escola, na rua, brincando. Vou contar para o seu pai, hein? Vou falar para o meu pai, menino, ó. Vazava, falava, vou contar para o pai, vazava. Por quê? Porque o pai, ó, corrigia. Eu lembro de alguns pais que falavam o seguinte, o meu nunca me falou isso, mas eu me lembro de pais, colegas nossos, que falavam o seguinte, se você apanhar na rua, você vai chegar aqui e levar outra tunda. Se caçar confusão na rua, brigar na rua, e apanhar na rua, ou bater, você vai chegar aqui, você vai levar um cacete que você vai ver, moleque. O sistema era bruto. Isso é no tempo do Vilela, do Fabiano, do Custódio, cabeça branca, então, mas do meu tempo também. O Edilson está rindo, não sei porquê, né? Quantas ameaças de levar uma tunda ele levou do pai dele. Então, irmãos, presta atenção, a partir do momento que você recebe Jesus, começa a sua santificação, Deus começa a mudar a sua vida. E Hebreus diz, buscai, pois, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas a partir do momento que você se torna nova criatura, Deus se torna o seu Pai. Que coisa tremenda. E Deus não tem nada a ver com o seu Pai terreno. Nada. Você vai ver os atributos de Deus, a natureza de tudo de Deus é algo tremendo. Mas não é só ver a Deus, você começa a conhecer o coração de Deus. Como Deus te ama, como Ele se importa com você, nos mínimos detalhes. Irmãos, é coisas pequenas. Eu oro por algumas coisas pequenas e fico esperando. A resposta vem. Estava até compartilhando, Marcelo. Orei por uma coisa simples, mas que me deu um alívio tremendo. E Deus me ouviu. Irmão, isso significa que eu estou no caminho, posso continuar. Amém? Para encerrar, queridos, Jeremias 31, 34 fala assim,
todos me conhecerão, desde o maior, ou desde o menor até o maior, pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. A partir do momento que você recebe a Jesus, você começa a ver a Deus, os atributos de Deus, a beleza de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus, e apesar de toda a sua glória, Ele te ama, Ele nos ama, Ele se importa conosco, aleluia. E aqui está dizendo, queridos, Jeremias 31, 34, que todos, no final dos tempos, e nós estamos no final dos tempos, todos conhecerão a Deus. E vamos saber, queridos, desde o maior até o menor, que Ele vai perdoar todos os nossos pecados. Apesar de nós, queridos, creia, confie. Por que eu tenho certeza da vida eterna? Por que eu tenho certeza aonde eu vou passar a eternidade? É porque eu conheço a Deus. Eu recebi a Jesus, me tornei nova criatura. Eu sei que Ele me ama, eu conheço o coração de Deus. Ah, glória a Deus, eu estou me lembrando agora, veio a minha memória, já ia encerrando, mas veio na minha memória aqui uma vez, queridos, nós fizemos um reencontro, num acampamento, aqui em Hidrolândia, acampamento da igreja Monte da Santidade. Show, quem conhece lá? Marcão conhece, Samuel, Carlinhos, muito bem organizado, muito bom. E eu me lembro que eu estava orando, queridos, eu estava orando e dizendo, Senhor, me dá uma resposta, eu estou no caminho certo. A gente tinha umas 250, 300 pessoas, eu acho, membros da igreja. Eu disse, Senhor, eu estou no caminho certo. Senhor, esta igreja está no coração de Deus. O meu ministério, o ministério que o Senhor me deu, está no coração de Deus. E nós fomos para esse reencontro. Eu tinha orado uma semana antes. De repente, um irmão lá falou, pai, Deus me deu uma visão. Deus me deu uma visão. Um coração descendo grande aqui nessa parede. Um coração incrível, algo fantástico, nunca tinha visto isso. Eu não sei o que é isso, irmãos. Eu falei, eu sei. Deus está me respondendo que essa igreja está no coração de Deus. Sabe, queridos, eu tenho autocrítica, eu vasculho Deus, eu faço pesquisa de opinião com Deus, tá? Essas pesquisas de política, que é tudo falso. Senhor, estamos no caminho certo. Senhor, o que eu preciso falar essa noite? Qual é a palavra do Senhor para nós? Qual é a direção? Senhor, eu sei que eu sou falho, mas eu sei que o Senhor perdoa os meus pecados e eu quero errar o mínimo possível, o menos possível. E Deus sempre ouvindo, amém, queridos? Então, por que eu sei aonde eu vou passar a eternidade? Porque eu sei que o Senhor perdoa todos os nossos pecados. A Bíblia diz, pecado confessado é pecado perdoado. Que palavra fantástica é essa, queridos? Perdão. E o perdão de Deus é para mim, não é só para o Rosemir que é bonito, é para você que é bonito também, novo, velho. Magro, gordo, pequeno, grande, novo, não importa. Deus te trouxe aqui para te dizer nessa noite que Ele te ama e Ele quer perdoar todos os nossos pecados. Ele quer que você reconstrua a sua vida. Ele quer que você recomece de novo. Ele quer que você nasça de novo. Ele quer que você confesse, como os irmãos fizeram, e depois se batiza. Se torna uma nova criatura. Feche seus olhos, põe a sua mão no coração. Aonde você vai passar a eternidade?